Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário. Eu sou a Letícia Rodrigues, farmacêutica, e atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Saúde, da FCE, e o meu projeto de mestrado é intitulado Suscetibilidade a antimicrobianos de bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus isolados de queijo do tipo Minas Frescal, comercializados no Distrito Federal. Esse projeto ele é orientado pela professora doutora Daniela Castilho Orsi e co-orientado pela professora e doutora Isabel Cristina. Quando a gente vai falar de queijo, nada melhor do que a gente saber aí um pouquinho sobre a definição do que é queijo. Então, ele é considerado um produto fresco ou maturado e durante o processo de fabricação dele, ele sofre aí uma separação parcial do soro do leite, e esse leite pode ser reconstituído também, onde ele pode ser um leite integral, parcial ou totalmente desnatado. E esse leite sofre um processo de coagulação, através da ação física do coalho obtido das enzimas específicas, bactérias ou ácidos orgânicos. Por se tratar de um produto fresco ou maturado, essa definição ela reside basicamente aí no processo de fabricação do alimento. Então, quando o produto ele é pronto para consumo, ele é considerado fresco, ou quando ele é maturado, ele passa aí por um processo de secagem, de prensa, ele é considerado mais sequinho, mais curado. Importante a gente ressaltar que todos os ingredientes utilizados na fabricação de qualquer alimento, mas especificamente aqui falando do queijo, devem estar aptos para o consumo alimentar, ou seja, devem ser seguros. E aí é o leite, que é a nossa principal matéria-prima, como também as substâncias que são utilizadas aí nesse alimento. Que nós temos especiarias, condimentos, corantes, aromatizantes. Então, a gente sabe que aqui no Brasil existe uma cultura de consumo do queijo, principalmente cru, né, de todas as formas, mas existe também o consumo desse leite cru. E o fato de existir muito queijo que é feito de forma artesanal dá essa liberdade para o produtor de poder fazer de diversas formas. Então, pode colocar especiarias, pode colocar um corante, pode colocar uma pimenta, pode colocar várias coisas. Então, é muito comum nós encontrarmos aí diversos tipos de queijo, mas é importante ressaltar que a qualidade de todos esses aditivos são imprescindíveis. Mas, especificamente, o que eu vou mostrar para vocês hoje do meu projeto é sobre o queijo Minas Frescal. Esse queijo, ele possui massa crua coalhada, dessorada, salgada e não é maturado. Então, se a gente observar aqui na foto do lado, você vê que ele está em um plástico transparente e ele do lado nós conseguimos ver o soro. Então, através, inclusive, do processo de fabricação dele, ele tem essa característica mais úmida, né? Então, ele tem um elevado teor de umidade e possui diversas etapas de manipulação. Essas diversas etapas de manipulação são um dos principais fatores que favorecem aí condições para multiplicações de micro-organismos que são potencialmente patogênicos e também deteriorantes do alimento. E dentro da nossa pesquisa, como eu já falei para vocês, eu vou estar focando na Escherichia coli e no Staphylococcus aureus. Então, só para a gente observar, já que estamos falando de queijo Minas Frescal, de comércio informal, nós temos uma grande questão. Será que esses queijos produzidos informalmente oferecem os padrões mínimos de segurança alimentar? Então, você chegou na banquinha para comprar o seu queijo, encontrou ele da forma que está nessa foto aqui. Ele tem informações, ou você consegue ver que ele está refrigerado a uma temperatura não superior a 8 graus? Tem a data de fabricação? Ou até mesmo a data de validade, considerando que esses produtos, a partir do momento que eles saem para consumo, eles possuem aí um período máximo de prateleira? Tem a origem do produto? Ele é um leite comum ou ele é um leite reconstituído? Ele sofreu processo de enzimas? Existe o selo de inspeção, ou seja, esse alimento passou aí por uma confirmação de qualidade por órgão regulador? E a descrição dos ingredientes utilizados? A presença dos aditivos tem? Quais foram? Então, na falta dessas informações, que não são informações que eu quero, mas que são informações que estão dentro das normas sanitárias, a gente se pergunta sobre a qualidade desse alimento. Então, existe o regulamento técnico que fala sobre a identidade e qualidade do queijo Minas Frescal, sobre a identidade e qualidade de produtos lácteos, né, de origem láctea, sobre o regulamento técnico de rotulagem de alimentos embalados,
a fiscalização dos produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, e também existem normas sanitárias que tratam especificamente dos contaminantes. Então, os contaminantes, eles sendo orgânicos ou inorgânicos, eles não devem estar presentes em quantidades superiores aos limites estabelecidos pela legislação vigente. E quais legislações são essas, Letícia? Nós temos várias. E dentro da legislação que fala sobre os contaminantes, ela define ele considerando 3 critérios, que são os critérios macroscópicos, ou seja, o produto ele não deve conter substâncias estranhas de qualquer natureza a olho nu, então de forma macro. Contaminação, considerando os critérios microscópicos, que o produto não deve apresentar substâncias microscópicas estranhas de qualquer natureza. Então, são substâncias mínimas, mas que estão presentes ali que não deve ter, tipo, por exemplo, um pelo de rato, alguma coisa assim. E os critérios microbiológicos, que, no caso da nossa pesquisa, que são os mais importantes, são o foco, que seria a questão dos queijos obedecerem ao que é estabelecido na legislação específica. E a legislação específica em questão aqui para os contaminantes é a Instrução Normativa da Anvisa, de 2019, que ela estabelece aí um novo valor de referência para a presença de Escherichia coli, Staphylococcus aureus e salmonella no alimento do queijo, sendo que a salmonella deve estar totalmente ausente neste alimento. Além disso, já que nós estamos falando aí de Escherichia coli e salmonella, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a morfologia bacteriana, porque a gente sabe que quando estamos falando de bactéria, é importante a gente definir em 2 grandes grupos. Então, as bactérias típicas possuem parede celular gram-positiva ou gram-negativa, que possuem aí maioria de importância médica. Então, nesse quadro, só para a gente relembrar um pouquinho, nós temos as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Na gram-positiva, e as bactérias gram-negativas, né? Nas gram-positivas, nós observamos a parede dessa bactéria, que é constituída 80% ali por material de peptídeo glicano e com uma membrana interna. E dentro da parede da gram-negativa, a gente já pode observar uma diferença, sendo que ela tem aí de 2 ou 4 camadas no máximo de peptídeo glicano, mas, por outro lado, ela possui uma membrana interna e uma membrana externa, que é formada por lipopolissacarídeo e proteínas. A característica da parede bacteriana, ela fala para a gente a forma como esse micro-organismo deve ser tratado, os antibióticos que são mais utilizados, e também tem a questão aí de sobrevivência deles. E aí, já que nós estamos falando de Escherichia coli e Staphylococcus aureus mais parede bacteriana, só para a gente definir um pouquinho aqui, a Escherichia coli, ela pertence à família das Enterobacteriaceae. Ela está presente no trato intestinal de animais de sangue quente, entre eles o ser humano, e ela é comensal, já que habita o intestino sem causar doenças. Porém, muitos serotipos são patogênicos e causam várias doenças dos seres humanos, como as gastroenterites, ou seja, o indivíduo normal, sistema imunológico ok, não vai ter grandes problemas na presença do Staphylococcus aureus. Mas, caso esse indivíduo seja imunossuprimido, ou caso a quantidade de ingestão desse micro-organismo seja muito alta, ou caso ele tenha ingerido aí uma Escherichia coli que desenvolveu características de virulência, ou seja, um sorotipo preocupante que causa gastroenterite, ele pode ter problemas. Então, já que a gente entende e sabe que a Escherichia coli está no trato intestinal dos animais, então, quando nós identificamos a presença desse micro-organismo em um alimento, nós entendemos que este alimento foi contaminado ou teve contato direto aí com fezes humanas ou de animais. Por isso, a gente já pode entender um pouquinho sobre a qualidade desse alimento. Então, é importante a gente também saber que a questão da contaminação por Escherichia coli tem uma importância para a saúde pública e a recorrência dela em doenças entéricas também é muito relevante, porque por ano, muitas pessoas que possuem esse tipo de contaminação chegam à internação, algumas chegam inclusive ao óbito. Então, é importante cuidar e evitar. Nessa foto aqui, à direita, nós temos uma imagem representativa da Escherichia coli, através de uma visão no microscópio aumento de 1000. E aí nós conseguimos observar que pela metodologia da coloração de Gram, nós temos bactérias rosadas,
com formato de bacilo reto. Já o Staphylococcus aureus, que é um dos nossos dos nossos focos, né? Ele pertence à família da Microcaceae. É uma das espécies bacterianas mais comum e a mais virulenta do seu gênero. E por que ele é comum? Porque ele está presente na nossa pele, mucosas humanas e animais, sobretudo da nasofaringe. Então, tem vários estudos que falam que existe uma porcentagem de 20% a 30% dos seres humanos que possuem aí Staphylococcus aureus na sua microbiota normal. Então, a mesma coisa da Escherichia coli. Se o indivíduo for saudável, não tiver grandes problemas, tá ok. Mas se ele for um indivíduo imunossuprimido, ou se ele for um indivíduo que está em tratamento, aí se torna um problema maior. E também possui uma importância para a saúde pública, considerando a eficiência em causar várias doenças como intoxicação alimentar e pela capacidade de se adaptar a condições adversas. Então, o Staphylococcus aureus possui aí essa característica de conseguir sobreviver a ambientes que seriam considerados nocivos para outras bactérias. E por isso ele cria uma espécie de película que causa mais resistência aí para essa parede celular bacteriana e sendo difícil de ser eliminada e tratada. Novamente, aqui do lado direito, na parte superior, tem uma representação microscópica no aumento de 1000 de um Staphylococcus aureus, onde após a coloração de grã ele fica com essa cor roxa, mais escura, e possui formato de cocos, que são rearranjados em cachos. Mas, já que a gente está falando aí de resistência antimicrobiana, de Escherichia coli e de Staphylococcus aureus, é importante a gente ressaltar que esses estudos residem aí no problema da resistência antimicrobiana. Então, o que seria essa resistência antimicrobiana? É uma capacidade que o micro-organismo tem de resistir à medicação que foi utilizada para tratar esse micro-organismo. Então, nós temos medicações que são bacteriostáticas e bactericidas. Então, o micro-organismo criou aí uma capacidade de resistir a esse tratamento. E ela pode ocorrer de uma resistência natural da bactéria ou de uma mutação genética que aconteceu aí dentro dessa cepa, ou por uma espécie que adquire resistência a outra espécie. Ou seja, o fato de estudar bactérias presentes em alimentos é importante do ponto de vista de que se aquela bactéria possui uma resistência, ao consumi-la, eu posso passar uma resistência para o meu organismo. Por que possui tanta importância clínica? A resistência antimicrobiana, ela está aumentando muito a cada ano e nós temos uma quantidade limitada de antibióticos. Então, os fungos desenvolvem resistência, os vírus desenvolvem resistência, as bactérias desenvolvem resistência. Isso tudo é muito preocupante, principalmente considerando que os medicamentos se tornam ineficáveis e as infecções elas podem persistir no corpo, aumentando aí a chance de passar para outra pessoa. Então, ela representa uma ameaça crescente à saúde mundial e requer a ação de todos os setores do governo e da sociedade. Por exemplo, a resistência antimicrobiana ela pode comprometer a eficácia de um tratamento de infecções virais, ela representa uma ameaça para a nossa saúde pública, porque, por exemplo, o sucesso de uma cirurgia ou de uma quimioterapia seria totalmente comprometido na ausência de antibióticos que não são eficazes. Então, ela está envolvida aí em vários setores, elas podem estar associadas com o prolongamento da doença, a necessidade de mais testes, mais verba, o aumento do custo e atenção do paciente, enfim. Então, como é que pode ser evitada? Bom, a principal forma de se evitar uma resistência antimicrobiana está dentro da automedicação. Então, o paciente deve evitar se automedicar. Se tiver alguma coisa, procure um especialista que possa ajudar da forma adequada. Mas a automedicação é complicada, porque às vezes o paciente está com um vírus e toma antibiótico, então ele acaba aí causando um tratamento que não é necessário,
Ele está adicionando aí substâncias no corpo dele que não são necessárias. Mas também existem outras formas, como, por exemplo, lavar bem as mãos, não compartilhar objetos pessoais, evitar aí em hospitais que tratam desse tipo de superbactéria ou que possa ter outro tipo de contaminação. E só para a gente finalizar aqui, a resistência aos antibióticos ela é responsável por consequências clínicas e econômicas graves relacionadas com o aumento da morbilidade e mortalidade. Então, é um assunto que é importante e deve ser tratado da forma adequada para não ter grandes problemas futuramente. Mas, depois de falar tudo isso, o objetivo, então, desta pesquisa foi quantificar a quantidade, né, de Escherichia coli e Staphylococcus aureus em queijos que são do tipo Minas Frescal e de fabricação informal. E também avaliar a resistência dessas cepas que foram isoladas de Escherichia coli e de Staphylococcus aureus. Dentro dos objetivos específicos, nós realizamos testes de suscetibilidade antimicrobiana através do método de disco e fusão. E pesquisamos também genes de resistência a antimicrobióticos através da técnica de PCR, mais conhecida como reação em cadeia de polimerase, que está sendo bastante falada aí no tratamento da COVID. A nossa metodologia, eu vou falar ela de uma forma bastante sucinta, porque existe um mini curso dentro da nossa semana universitária que trata sobre as metodologias. Então, lá eu vou estar falando mais especificamente, tudo bem? Primeiramente, nós fizemos a coleta das amostras, ou seja, compramos lá o queijo Minas Frescal artesanal em feiras permanentes ou através de vendedores ambulantes do Distrito Federal e realizamos o transporte dessa amostra de forma adequada para o laboratório para seguir com as análises laboratoriais. Então, eu chamo de queijo artesanal aquele queijo que foi fabricado em uma residência ou em um ambiente pequeno e que não passou pela inspeção de órgão fiscalizador. Primeiramente, nós começamos com as análises microbiológicas, depois seguimos para as análises moleculares. Dentro das análises microbiológicas, a primeira coisa que nós fizemos foi a quantificação dos coliformes termotolerantes, que foi basicamente realizado em 3 etapas. Caldo lactosado, caldo VB e caldo EC. Então, eu submeti a minha amostra a esses meios e fui analisando. E dentro do tratamento do Staphylococcus aureus, nós realizamos o isolamento desta bactéria através de meio de cultivo seletivo e diferencial salmonitol, e o isolamento da Escherichia coli também foi através de um meio seletivo e diferencial chamado agar-McConkey. Já as células, as cepas suspeitas de serem salmonela, foram tratadas através do meio de cultivo seletivo e diferencial, chamado de SS ou agar Salmonella shigella. Então, começando pela quantificação dos coliformes termotolerantes, nós iniciamos com um teste presuntivo, depois inoculamos essas amostras e diluímos dentro do caldo lactosado, que está representado aqui nessa figura com o tubo de ensaio e o Eppendorf dentro, e esses tubinhos foram incubados a 37 graus por 24 horas. A positividade foi medida pela turvação do meio, com a produção de gás nos tubos de Durham ou sobrenadantes, igual aqui nessa imagem que vocês conseguem ver o Eppendorf elevado dentro desse tubinho com o caldo lactosado embaixo. Em seguida, os tubos que foram positivados passaram para o caldo Escherichia coli, que é este aqui um pouco mais escurecido, foram incubados em banho-maria, porque o caldo Escherichia coli ele trata de coliformes termotolerantes, então, como o nome mesmo já fala, são bactérias que têm uma resistência maior a temperaturas elevadas. E a positividade foi observada novamente com a turvação do caldo, ou produção de gás, ou também a presença de sobrenadantes nos tubos de Durham. E, igual está aqui na foto novamente, o Eppendorf levantado depois da produção de gás. O isolamento das bactérias de Escherichia coli após a positividade no tubo de Durham, ali no caldo EC, foram através dos tubos positivados, que com uma alça bacteriológica foram passados para o meio seletivo e diferencial McConkey, incubados na estufa, e a positividade se deu pela presença de colônias rosa-choque de aspecto opaco. Já para quantificação e isolamento das bactérias de S. aureus, foi realizado o plaqueamento das diluições em agar, padrão de crescimento, suplementado com 6% de sal.
que foram incubados a 37 graus por 24 a 48 horas. Então, foi 24 horas quando eu achei que aquela bactéria estava suficientemente grande ou suficientemente fácil de ser replicada em outro meio, ou 48 horas quando eu senti que tinha necessidade de deixar ela um pouquinho mais ali. O isolamento dessas colônias típicas, ou seja, colônias amarelas de aspecto mais opaco, foi realizado em agar salmanitol, e a positividade foi observada pela fermentação do meio, onde o meio de salmanitol é amarelo, e com a fermentação ele ficou amarelado. O meio era rosado e com a fermentação ele ficou amarelado, igual está aqui nesta imagem. E para fazermos o antibiograma, nós utilizamos o método de Kirk-Bauer, onde nós fizemos o plaqueamento das diluições em agar Miller-Hinton e aplicamos discos embebidos de antibiótico nessa placa, igual vocês podem observar nessa figura aqui. Então, nós temos a placa com e-mail e aqueles pontinhos coloridos estão representando os nossos discos de antibiótico. Foram incubados na estufa a 37 graus por 24 horas e a leitura das placas considerou a legislação e as normas do CLSI para identificar essas amostras como sensíveis, intermediárias ou resistentes. Então, aqui nessa foto, esse pontinho branco está representado como disco de antibiótico e em volta dele é a parte que esse antibiótico conseguiu eliminar. Então, eu não tenho como dizer qual antibiótico é esse e então eu não posso falar em relação ao antibiótico, mas olhando por esta foto, é possível que ele seja sensível, já que esse antibiótico conseguiu eliminar bastante bactéria que estava em volta dele. Aqui, de novo, então, nós temos uma amoxicilina, nessa aqui nós vemos que é a amoxicilina, e aí essa zona de exibição, ela é medida aí nesta linha branca. Esta outra aqui, nós conseguimos observar o CTX, e as unidades formadoras de colônia estão bem perto dele. Então, nesse caso, nós consideramos resistente. E as cepas que foram resistentes, nós seguimos para a análise molecular através da PCR. Para o teste do antibiograma, nós selecionamos os antibióticos de acordo com as características da bactéria. Então, já que nós utilizamos a Escherichia coli, que é gram-negativa, nós utilizamos uma sequência de antibióticos que são bons para gram-negativas. E aí, aqui eles estão descritos com a quantidade de princípio ativo que estava em cada disco. Mesma coisa para o Staphylococcus aureus, que são compostos por um grupo de antibióticos que são bons para gram-positivos. A formação da cepa foi feita através da genética molecular. Então, após eu passar por todo esse processo de isolamento da cepa e confirmação em meio seletivo diferencial, foi feita a extração, que na época nós utilizamos esse Purine Genomic DNA, mas existem vários outros. Depois da nossa extração, nós quantificamos através do nanodrop para saber ali a quantidade de DNA e ajustar ela para seguir com a nossa PCR. Depois, nós fizemos aí a técnica de amplificação do nosso DNA através do termociclador, onde nossa amostra passou pelo processo de desnaturação, anelamento e extensão. E, no caso da Escherichia coli, eu utilizei uma PCR multiplex, onde foram usados esses óligos para poder confirmar se aquela cepa de fato era Escherichia coli. Depois que eu fiz a PCR, eu levei esse resultado da minha PCR para uma eletroforese de gel de agarose. Então, os óligos falam para mim que a Escherichia coli, como aquele óligo, vai ter um peso, no caso do Lactase B, de 876 pares de base. Então, eu vou observar ela dessa forma. Aqui, nós conseguimos ver um gel de agarose, onde esses pocinhos foram colocados as nossas amostras. No primeiro pocinho, onde tem vários traços, foi colocado ali o meu marcador de pares de bases para eu ter um ponto de partida, um pontapé inicial e saber aí uma referência para eu conseguir medir as minhas amostras. Nos outros pocinhos, eu tenho as minhas amostras. Então, o LAC-ZB, que foi utilizado aqui neste exemplo, ele tem 876 pares de bases. Então, de baixo para cima, nós conseguimos identificar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e vai subindo.
Então, sempre começando de baixo, esse marcador aqui que eu utilizei, ele é de 100 pares de bases. Então, cada tracinho são 100 pares de bases. Como o meu é 876, então eu espero que ele acenda, que eu consiga ver ele entre o 800 e o 900, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, neste caso, todas essas que estão acesas foram positivas. E lá no final, nós temos 1, 2, 3 que não acenderam, que foram negativas. Mas a última já era esperado que ela não acendesse, porque é o nosso controle negativo. Então, aí é um controle de que a nossa PCR não foi contaminada e está tudo certo. Depois da nossa confirmação da cepa, nós teríamos também confirmar as nossas bactérias com resistência. Então, as nossas bactérias de Escherichia coli que se mostraram resistentes à amoxicilina, nós seguiríamos considerando aí todas elas para saber qual foi a que teve maior resistência para poder decidir aí quais os nossos primes e confirmar a resistência dessas cepas. Aqui, dentro dos nossos valores de resistência para o antibiograma, nós consideramos as cepas como sensíveis, intermediárias ou resistentes. Então, essas tabelas, elas foram liberadas pelo CLSI, e ela fala para a gente o seguinte, que as cepas que são sensíveis são aquelas cepas que na presença do antibiótico, da quantidade mínima do antibiótico, ela morre, né? O antibiótico consegue fazer a ação dele. A intermediária, ultimamente, é considerada como aquela cepa que ela precisa de um pouco mais de antibiótico para ela se tornar sensível. Então, ela é chamada de intermediária, mas que na presença de um pouquinho mais de antibiótico ela se torna sensível. E as cepas consideradas resistentes são aquelas que, na presença da quantidade do antibiótico que foi utilizado, elas não foram atingidas. Elas possuíram aí uma resistência. Para os nossos resultados, das 5 amostras que foram analisadas, todas elas apresentaram-se impróprias para consumo. Eu consegui isolar 51 cepas de E. coli e 59 cepas de aureus, e 2 amostras apresentaram suspeitas de salmonela. Letícia, você não separou as cepas de salmonela? Separei, mas o meu foco não era ver quantas cepas tinham na minha amostra, era ver se na minha amostra tinha cepa. Por quê? A Instrução Normativa 60 de 2019, ela fala que existe uma quantidade limite para cepas de E. coli, existe uma quantidade limite para cepas de salmonela, mas para cepas de aureus, desculpa, mas em relação à salmonela, não é permitido nenhuma cepa. Então, o simples fato de ter, independente da quantidade, já reprova totalmente a minha amostra. E aí, esse valor de referência é que para E. coli eu tinha que ter um valor de 3 log de NMP por grama, então aquela metodologia que eu mostrei para vocês dos tubos me deu esse resultado. 3 log de unidade formadora de colônia para o aureus, que foi o que eu mostrei para vocês também no meio, e a ausência de salmonela. Dentro do antibiograma, não, na verdade, esse aqui não é o do antibiograma, esse aqui é o do NMP, que são dos tubos múltiplos. Todas as minhas amostras foram reprovadas. Então, a amostra 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 tiveram valores que excederam o que foi estabelecido pela legislação, ou em relação ao coliforme termotolerante, ou em relação ao aureus. Então, é importante deixar claro que, mesmo que fosse só no coliforme termotolerante, a minha amostra ainda seria imprópria. Mesmo que fosse só no aureus, a minha amostra ainda seria imprópria. Mas nos dois ela está mais do que imprópria. Já no teste de suscetibilidade, aqui nessa tabela eu mostro para vocês os resultados que foram encontrados de acordo com o antibiótico. Então, para 51 cepas de Escherichia coli, testada para essa sequência de antibióticos, 100% das cepas se apresentaram resistentes a SU. Aproximadamente 64 mostraram uma resistência ou apresentaram-se intermediária a TET. Aproximadamente 56, resistente a intermediária a gentamicina. Aproximadamente 29, resistente à amoxicilina. Aproximadamente 91, resistente a intermediária a ciprofloxacina. E de todas as minhas 51 cepas, 58 mostraram-se multiresistentes, ou seja, 58 cepas apresentaram resistência a 3 ou mais de 3 antibióticos ao mesmo tempo. Ainda com o resultado de 59 cepas
De áureos, para esse grupo de antibióticos, aproximadamente 66% foram resistentes à sulfonamida, aproximadamente 66% resistentes a CFO, aproximadamente 67% apresentaram-se resistentes ou intermediárias à eritromicina, aproximadamente 13% apresentaram resistência ao TET e das 59 cepas, 22 foram multiresistentes, ou seja, apresentaram resistência a 3 ou mais antibióticos ao mesmo tempo. Dentro da confirmação genética, ou seja, após pegar aqueles resultados e levar lá para a PCR para confirmar se os meus testes bioquímicos, se os meus testes microbiológicos foram ok, se não teve algum viés, 100% foram confirmadas. Da salmonela, entretanto, eu tinha 2 suspeitas, mas elas realmente não eram salmonela, elas eram outra coisa que eu não sei, que não foi o foco do meu estudo, mas a salmonela não era. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos seguir os próximos passos, que é definir os genes de resistência para a Escherichia coli, já que eu consegui ver que 100% das cepas que eu isolei e que eu levei para a PCR eram E. coli. Agora eu quero confirmar que no meu antibiograma, aquela cepa que se mostrou resistente à amoxicilina, ela é resistente à amoxicilina? Então eu preciso definir aí esses genes de resistência para confirmar molecularmente essa resistência das cepas. Definir os genes que eu vou utilizar para fazer a identificação do Staphylococcus aureus e decidir os genes que eu vou utilizar para identificar a resistência das cepas de Staphylococcus aureus. Bom, com isso, muito obrigada. Essas referências foram utilizadas nesta apresentação. Qualquer coisa, se vocês precisarem entrar em contato comigo por e-mail para tirar alguma dúvida ou para, não sei, quiser conversar comigo, está aqui o meu e-mail. Muito obrigada e até mais. Terminei.